Beatriz Silva do Nascimento é uma universitária brasileira em Cuba. Integrante de um programa do MST que envia assentados para a Escola Latino-Americana de Medicina, ela conversa neste programa sobre a formação humanística dos médicos no país, treinados desde cedo para estarem mais próximos da população. Beatriz, queria que você contasse para a gente, assim, para começar, como que foi esse processo de ida para Cuba? Como que isso é feito dentro do MST? Se é um processo de escolha, né? Como que você chegou a integrar esse grupo que foi para lá estudar medicina? Bom, Vitor, tudo começou porque sou filha de assentada, tem esse critério, e pelo interesse desde que quando eu me encontrava no ensino médio, comecei a participar do setor de saúde, nos cursos de saúde do próprio movimento. Primeiro foi o Medicina Tradicional China, que durou mais ou menos 1 ano e meio. E nesse curso eu já apresentei a necessidade, a vontade, né, de querer fazer medicina. E então eles chegaram do meu lado, conversaram e disseram as dificuldades que seria, tal, tudo. Mas então eu continuei, fiz o de Políticas Públicas de Saúde, também pelo movimento, com parceria Fiocruz. E nesse período não sabia, mas estava sendo avaliada, né? Porque, vamos desenganar e que talvez ela desista, mas não sabia, continuei. O interesse era na saúde mesmo. Sempre tive a afinidade, assim, de cuidar das pessoas, de gostar de cuidar das pessoas. Então, foi... Você fala que estava sendo avaliada por pessoas do próprio programa? Esse programa já existe no MST há quanto tempo? Olha, pode-se dizer que já tem desde o início do movimento, né? Tem mais de 25 anos, né? O movimento está fazendo 30 aí já. Nossa, de mandar para formar de várias áreas ou só medicina? Não, existem várias áreas. No caso, medicina é a que tem em maior quantidade de estudantes, né? Mas tem agronomia, tem história, tem geografia, tem economia. O último brasileiro mesmo, carioca, foi economia, que voltou já faz 2 anos. Nossa, nesse tempo todo você tem noção de quantas pessoas já se formaram, então? Pelo movimento? É muita gente. São bastante, porque não só abarca o estado do Rio de Janeiro, todo o Brasil, e varia por estado. Mas atualmente porque agora o curso letivo em Cuba inicia de setembro a julho, né? Então, no último curso a gente tinha como 38 brasileiros lá pelo movimento sendo formados. Do país todo ou só do Rio? Não, do país todo. Do país todo. Atualmente, do Rio, só eu. Só eu me encontro pelo movimento. Existe um outro rapaz, mas ele não é do movimento. Você é de qual assentamento? De qual região? Assentamento Zumbi dos Palmares. Assentamento Zumbi dos Palmares. Então... Que é em Campos? Aqui em Campos. Aqui em Campos. E quando que você foi para Cuba? Qual foi lá? Então, o processo começou no início no meado de 2011, e aí 2012, né, foi comentado em 2011, e em 2012 foi organizadas as papeladas, toda para estar indo. E então a gente teve um processo de formação na ENF, né, na escola do movimento que tem em São Paulo, né, a Florestan Fernandes. Escola Florestan Fernandes. Sim. E aí essa preparação foi de 15 dias com os 7 estudantes que estavam indo para medicina. Conhecer um pouco da história de Cuba, começar aquele ritmo com espanhol. E aí a gente teve uma série de classes ali, antes de estar chegando sem nada ali em Cuba, né?
A própria escola Floresta Fernandes já é um projeto Já é um projeto. interessante, né? Colaborativo, com voluntariados, né? Assim mesmo. E nossa preparação de 15 dias caiu exatamente no período onde estavam tendo uma programação internacional, né, de formação política dentro da Florestan. Então a gente já começou com o espanhol ali, já com outras pessoas que estavam vindo de países fronteiras com o Brasil, né? Agora lá em Cuba, né, você já cursando, o que você, no início, assim, já começou a perceber de diferença com relação à formação, ao trato com os temas, né? O que você, como que foi seu início na escola de medicina lá e o que você percebeu de diferente? Bom, de primeiro a gente a gente toma um pouquinho de susto porque tem um método de quarentena, né? Como é que é isso? A gente fica ali, o que diz historicamente que eram 40 dias. O nome assusta, né? Parece que é prisão. Assim mesmo, mas nós foram 5 dias em um edifício sem direito a sair, com o processo de baixar a imunidade nossa para ver se nós estávamos levando alguma enfermidade para o país. Nossa! Então, assim, assusta. Com o tempo que você passa viajando, você já sabe que aquilo é rotina, não tem como escapar e participa direitinho. Ali você já percebe, porque você tem tratamento médico ali no momento, faz exames, vê o jeito que as pessoas começam te tratando. E a paciência, porque você não fala o idioma deles, sabe? De te explicar, de aqueles que têm medo, assim, sabe? Por agulhas, porque fazem exames de sangue. Então... Mas tem estudante de medicina com medo de agulha também? Tem. A gota grossa? Então, começa aí, mas quando depois que passa esse período de quarentena, você tem o pré-médico, né? Que é o período de formação para você entrar na Universidade de Medicina. Eles te preparam para fazer o pré-vestibular que nós chamamos aqui, né? E esse pré-médico em todas as matérias, e aos domingos tem a opção de fazer trabalho voluntários que eles te chamam, sabe? Você começa assim a conhecer a população cubana e esses trabalhos são medindo temperatura, fazendo busca de dengue, focos de dengue, essas coisas assim. E aí a gente eles desde o início, mesmo antes da gente estar na universidade, já nos incentivava a ter o contato com a população, né? Você já está no curso em qual período? Eu estou no 4º período do segundo ano, né? No segundo ano. No 4º período do segundo ano. Nesse tempo, assim, você já, o que você já tem de vivência com a população? O que você já consegue perceber da cultura cubana, das características do país, assim? Até que ponto vocês realmente conseguem ter essa vivência ou vocês vivem também muito em quarentena permanente dentro da universidade? Não vivemos permanente dentro da universidade, não. Até mesmo porque os funcionários da universidade são cubanos, então a gente tem uma relação muito grande. Tem uma relação com o país mesmo. Com o país. E a gente tem a liberdade de sair sem pedir permissão às 5 da tarde, todos os dias da semana. Vou regressando às 11 da noite. E se é algo que necessita sair durante o dia, aí tem uns guias por grupos de pessoas que se chamam instrutores, né, cubanos, que eles te dão um passe para sair isso durante a semana, mas de sexta às 5 da tarde até domingo 11 da noite, você é livre para sair o horário que você quiser aí. É livre, mas tem horário, né? É tudo muito durante regrado, o dia. Né? Até mesmo porque nós nos tornamos responsabilidade deles, né? Então, eles têm um meio de estar ciente do que a gente está fazendo. E tem gente de vários países. Então, em todos os continentes você encontra pessoas naquela universidade. Então, é uma variedade muito grande e a escola também proporciona você conhecer os outros países também, que tem as festas de gala, que começa no início do ano nosso, não no curso letivo, que durante 2 dias tem a pré-gala e a gala. A pré apresenta todos os artesanatos, todos os panfletos, cartazes que forem possíveis de cada país,
E na gala, o país faz a sua apresentação musical, de imagens do próprio país, de cultura, música. E é descontraído. Bacana. Você estava lá em Cuba quando aconteceu aquele episódio aqui da polêmica dos mais médicos. Teve até aquele caso muito emblemático do médico cubano chegando aqui e sendo hostilizado por médicos brasileiros. Você que está estudando lá, como que tem visto a reação dos médicos brasileiros à medicina cubana e à vinda dos médicos para cá? Bom, eu acho que uma primeira coisa que valeria destacar é que o médico cubano, ele sabe dar atenção ao paciente, olhando nos olhos. Você aprende isso desde o primeiro ano, quando nós começamos as práticas da medicina. O médico, você está entrando pela porta e a gente está te olhando. Ele não só te chama para entrar, ele te olha o seu processo ao entrar na sala. Então, assim, é uma diferença, é uma atenção que a população brasileira sente, percebe. Então, a população brasileira mesmo mostra, né? Tem mostrado que há preferência pelos médicos cubanos aqui ao atendimento. E a parte interessante é que pode-se dizer que Cuba passou por 2 processos de colonização. O primeiro, que foi pelos espanhóis, e da onde é que vem esse processo de humanização dos médicos cubanos, sabe? Que é em outras palavras, o profeta José Martí, que tem todas as partes, a sua fisionomia. Então, eles aprenderam um pouco dele, deixou muitas, que ele que lutou, no caso, para a libertação. E depois veio, né, com a segunda, no caso, contra o governo norte-americano, o Fidel Castro, mais o Che, né? Então, assim, com todas essas coisas, esses mínimos detalhes, os médicos cubanos são humanizados, já fazem muito, já tem Você faz referência a esses ícones cubanos, né, da Revolução Cubana. Por quê? Porque se destaca muito nas ruas. Nas ruas você vê... E isso tem uma influência grande na formação do médico, no sentido de empregar um sentido social, você vê a humanização em todas as áreas, porque você se sente bem recebido e bem tratado. Mas no médico é algo crucial, né? Quanto tempo dura uma consulta de um médico cubano? Olha, varia de acordo com a necessidade. Ou seja, se precisar, se estende mesmo. Se precisar, se estende mesmo. Eu, na última... nós falamos de guardas. Chamamos de guarda. Na última guarda que eu fiz com o médico, ele tinha uma em observação, e uma fila básica. Então, essa que estava em observação ali, que ficou com a gente ali e tal, tudo, ela ficou quase 2 horas ali. E não era questão de que no Brasil aqui a gente faria esse tipo de observação, porque ela tinha desmaiado, não tinha nenhum outro sintoma, só que tinha desmaiado. Então, assim, se fosse em outro caso médico aqui no Brasil, um desmaio não seria motivo de ficar de observação, né? Entendi. Só um desmaio. Entendi. Então, assim, de acordo com a necessidade. E... Agora, com relação por exemplo, tem resistência aqui também sobre validação do diploma? Como que depois, nesse retorno, vocês têm esse reconhecimento pela formação aqui no Brasil? Bom, no Brasil não é fácil. Não é fácil, o Brasil não aceita, então tem que fazer o revalida, né? O exame. E não são todas as universidades e nem todos os estados que fornecem. Tem um pouco de dificuldade nos exames práticos, outros universitários que fizeram o exame, outros graduados. Mas são dificuldades que são comuns a qualquer pessoa que faz o exame, ou você acha que tem uma dificuldade especial para quem vem de Cuba? O que foi ou percebido... de outros países, por exemplo? Olha,
O que foi percebido foi que era específico, né? Porque lá eram preparados para fazer a universidade. E muitos médicos, muitos que são formados aqui no Brasil, eu tive que fazer o pré-universitário, passar no exame 3, 4 vezes, e muitos conseguem ir na primeira lá, sabe? Porque não é fácil. Aqui você vai pré-universitário fazer o cursinho, tem 2, 3 horas. Lá são todos os dias. Você vai das 8h30 da manhã até o horário do almoço, meio-dia, fica 1 hora, e à tarde volta às 2 até às 4h30 da tarde. Então o que você está dizendo é que o pessoal, os formados em Cuba vêm bem preparados para fazer essa prova aqui, mas mesmo assim encontram dificuldade? Que tipo de dificuldade? Pode-se dizer de preconceito, né? De preconceito, Você acha que tem preconceito aqui nessa prova? Como que se aplica um preconceito? Nos tem uma exames avaliação práticos, prática? seria nos exames práticos, porque os exames práticos... Na parte que é mais subjetiva da avaliação, assim... Porque é prática? Exemplo, poderia-se dizer que dentro de uma avaliação prática, perguntas das quais não... Por exemplo, quando você chega diante de um diagnóstico, de uma questão, ademais de você explicar o diagnóstico ali, eles estão pedindo coisas, por exemplo, da teoria muito profundas, entende? Caindo dentro da avaliação prática. Só que a teoria é no exame escrito, entende? Não somos contra, mas outras pessoas que foram graduadas no Brasil, por que não fizeram os mesmos tipos de pergunta? Tá. Quando você terminar o curso, você deve retornar para o Brasil. O que você quer fazer da sua formação? Como que você vai aplicar seu conhecimento? Olha, regressando como clínica geral, quero voltar para trabalhar na área rural, se possível no meu próprio assentamento mesmo, sabe? Carinho muito grande pelas pessoas. E eu acredito que a solução para muitos dos nossos problemas na saúde é a prevenção de saúde colocada nos planos como realmente a Constituição nos ensina e que não é prática hoje em dia no Brasil. Então o seu projeto não é enriquecer com a medicina, não? Não. É voltar para a tua comunidade e aplicar o conhecimento. Assim mesmo. É ótimo. Obrigadão. Obrigado, amigo. Vamos.